de Tarso. Está me ouvindo? Ananias. Sabe quem eu sou? O Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Sim. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Eu sei que você veio aqui com autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. Ele dita alguma coisa ao grego. Uma carta? Uma história. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. O apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, é uma das figuras mais influentes do cristianismo e um dos autores mais prolíficos do Novo Testamento. Sua vida é um testemunho poderoso de transformação, zelo missionário e profundo compromisso com a mensagem de Jesus Cristo. Origens e primeiros anos. Paulo nasceu com o nome Saulo na cidade de Tarso, uma importante cidade da região da Cilícia, atualmente na Turquia. Ele era judeu de nascimento, pertencente à tribo de Benjamim, e foi criado como um fariseu, um grupo religioso que seguia rigorosamente a lei de Moisés. Além disso, ele tinha a cidadania romana, um privilégio que lhe dava certos direitos e proteções dentro do Império Romano. Desde cedo, Saulo demonstrou um fervor religioso intenso. Ele foi enviado a Jerusalém para estudar sob a tutela de Gamaliel, um renomado rabino da época. Isso fez dele um erudito nas escrituras hebraicas, profundamente conhecedor da lei judaica. O perseguidor dos cristãos. Antes de se tornar um defensor apaixonado do cristianismo, Paulo foi, na verdade, um dos seus maiores opositores. Ele via o movimento cristão como uma ameaça à pureza da fé judaica e se dedicou a perseguir os seguidores de Jesus. Ele participou ativamente na prisão de cristãos e até aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Quanto a Saulo, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. A conversão no caminho de Damasco. O ponto de virada na vida de Paulo ocorreu em uma jornada para Damasco, onde ele pretendia prender mais cristãos. No caminho, ele teve uma experiência sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Após essa experiência, Saulo ficou cego por 3 dias, até que um discípulo chamado Ananias orou por ele, restaurando sua visão. Essa experiência transformadora fez com que Saulo mudasse completamente sua vida, adotando o nome Paulo e tornando-se um fervoroso seguidor e apóstolo de Cristo. Missões e viagens missionárias. Após sua conversão, Paulo dedicou o restante de sua vida a pregar o Evangelho.
Ele realizou pelo menos 3 grandes viagens missionárias, atravessando regiões da Ásia Menor, Turquia, Grécia e parte da Europa, estabelecendo igrejas e escrevendo cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Durante essas viagens, Paulo enfrentou inúmeros desafios, incluindo naufrágios, prisões, perseguições e até tentativas de assassinato. No entanto, ele nunca deixou de pregar a mensagem de Cristo, fosse em sinagogas, praças públicas, ou até mesmo em prisões. Principais cidades visitadas. Éfeso, Paulo passou quase 3 anos aqui, tornando-se um centro importante para o cristianismo na Ásia Menor. Corinto, uma cidade conhecida por sua diversidade e moralidade decadente, onde Paulo fundou uma igreja vibrante. Filipos, aqui, Paulo e Silas foram presos, mas um terremoto os libertou, levando o carcereiro à conversão. Os escritos de Paulo. Paulo é autor de 13 epístolas do Novo Testamento, conhecidas como as Cartas Paulinas, que incluem Romanos, considerada uma das mais importantes exposições teológicas da fé cristã. 1 e 2 Coríntios, cartas que tratam de questões práticas da igreja. Gálatas, uma defesa apaixonada da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Filipenses, Efésios, Colossenses, escritas enquanto estava preso, essas cartas são conhecidas por sua profundidade espiritual. As cartas de Paulo formaram a base da doutrina cristã primitiva, abordando temas como a salvação pela fé, a graça de Deus, o amor cristão, e a vida no Espírito. Elas foram fundamentais para moldar a teologia da igreja e continuam a influenciar milhões de cristãos até hoje. A prisão e o martírio. Nos últimos anos de sua vida, Paulo foi preso em Roma por sua fé. Mesmo encarcerado, ele continuou a escrever cartas e a encorajar as igrejas que havia fundado. A tradição cristã afirma que ele foi decapitado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. O legado de Paulo. Paulo é lembrado como o apóstolo dos gentios, um título que reflete sua missão de levar o evangelho além das fronteiras judaicas, para o mundo pagão. Seu impacto no cristianismo é incalculável. Sua vida e escritos não apenas ajudaram a espalhar a fé cristã pelo Império Romano, mas também moldaram a teologia e a prática cristã nos séculos seguintes. A história de Paulo é uma poderosa lembrança de que Deus pode transformar até os mais improváveis indivíduos em instrumentos de seu propósito. De perseguidor a apóstolo, Paulo exemplifica o poder redentor da graça divina e o impacto de uma vida totalmente entregue a Cristo. A brisa quente soprava sobre as ruas poeirentas de Antioquia, a cidade que fervilhava com o movimento de mercadores, filósofos e viajantes de terras distantes. Foi lá que tudo começou, onde o apóstolo Paulo, com sua paixão ardente, sentiu o chamado para levar o evangelho a novas fronteiras. Em meio às orações e jejuns, ele teve uma visão, uma missão para atravessar o mar Mediterrâneo, alcançar as terras da Ásia Menor, o que conhecemos hoje como Turquia. Paulo não estava sozinho. Ele era acompanhado por Barnabé, seu fiel companheiro de jornada, e João Marcos, o jovem aprendiz que buscava aprender com o mestre. A missão era clara, mas os desafios eram numerosos. As cidades de Éfeso, Pérgamo e Laodiceia eram fortalezas de idolatria, filosofias pagãs e misticismo. Era um território desconhecido, uma terra saturada de deuses estrangeiros e tradições milenares. Barnabé, estamos prontos para a tarefa que nos espera? Paulo perguntou, seus olhos brilhando com determinação. Com a ajuda do Senhor, nada nos deterá, respondeu Barnabé, segurando o cajado que havia testemunhado inúmeras jornadas. Paulo sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Ele sabia que o sucesso não estava garantido. As cidades da Ásia Menor eram conhecidas por serem resistentes à mensagem de um único Deus, e ele sabia que seria necessário um verdadeiro avivamento para quebrar as barreiras espirituais que encontraria. O jovem João Marcos, no entanto, estava inquieto. Era sua primeira grande missão, e as histórias que ouvirá sobre os perigos de tais viagens pesavam em sua mente. Paulo percebeu seu desconforto, mas decidiu não pressioná-lo. Afinal, cada um enfrentava o chamado de Deus à sua maneira. E assim, partem para a Turquia. Depois de dias de navegação e oração, desembarcaram em Perge, uma cidade desafiadora. Logo perceberam que o desafio seria maior do que imaginavam.
Os templos da deusa Ártemis dominavam a paisagem, e a pregação de um Deus invisível, que se fez homem e morreu numa cruz, parecia uma loucura aos ouvidos dos cidadãos. O primeiro impacto foi imediato, e João Marcos, temendo pela própria vida, decidiu abandonar a missão e voltar para Jerusalém. Paulo sentiu a traição como um golpe, mas sabia que não podia se desviar do propósito maior. Essa decisão abrupta deixaria cicatrizes que se revelariam no futuro. Com a partida de João Marcos, Paulo e Barnabé estavam agora sozinhos em um território hostil. O que eles não sabiam era que, logo à frente, os aguardava uma cidade que se tornaria um marco em sua missão, mas também uma zona de grande resistência e confronto espiritual, da Antioquia da Pisídia. Os ventos de mudança sopraram sobre Antioquia da Pisídia, onde Paulo e Barnabé chegaram exaustos, mas determinados. A cidade era conhecida por sua população dividida entre judeus ortodoxos e pagãos fervorosos. Eles começaram sua pregação na sinagoga local, como era o costume de Paulo, mas com uma ousadia que poucos se atreveriam a ter. Irmãos, ouçam. A salvação que muitos de nós esperávamos, não é apenas para os judeus, mas para todos os povos. Jesus é o Messias prometido, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, Paulo proclamava com fervor. A resposta foi imediata e polarizadora. Alguns judeus ficaram maravilhados, enquanto outros ficaram furiosos com a ideia de que gentios pudessem ter acesso à mesma herança espiritual que eles. O tumulto começou a se formar quando a notícia da pregação de Paulo se espalhou pela cidade. Mas o que realmente incendiou os ânimos foi a multidão de gentios que começou a se juntar para ouvir as palavras de Paulo. Em poucos dias, metade da cidade estava dividida, com alguns clamando por conversão e outros, liderados pelos líderes religiosos, exigindo que Paulo e Barnabé fossem expulsos. Não podemos permitir que esses estrangeiros subvertam nossa fé e nossas tradições, vociferava um dos líderes da sinagoga, atiçando a multidão. Paulo e Barnabé foram arrastados para fora da cidade, sendo apedrejados enquanto tentavam escapar. Barnabé, ferido, olhou para Paulo com desespero. Irmão, talvez devêssemos desistir. Já perdemos tanto. Mas Paulo, com uma determinação que parecia aumentar com cada golpe, se levantou e, sacudindo o pó de seus pés, disse: Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Mesmo que nos custe a vida. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ao invés de fugir, Paulo decidiu voltar para a cidade na manhã seguinte. Ele estava decidido a demonstrar que nada poderia deter a mensagem do Evangelho. Esse ato de bravura causou um alvoroço. Mais pessoas se converteram, atraídas pela coragem de Paulo, mas isso também aumentou a ira dos líderes da cidade. Paulo foi expulso novamente, mas agora com um grupo de novos convertidos que juraram seguir a nova fé. Expulsos de Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé seguiram para Iconio, mas o que os esperava lá seria um desafio ainda maior, um confronto que poderia custar suas vidas. Iconio era uma cidade vibrante, mas também um campo de batalha espiritual. A tensão era palpável no ar assim que Paulo e Barnabé começaram a pregar. No início, muitos ouviram com curiosidade, mas logo o mesmo padrão de divisão se estabeleceu. Judeus ortodoxos incitaram a população contra eles, enquanto muitos gentios eram atraídos pela mensagem de esperança e redenção. Mas havia algo mais sombrio em Iconio. A cidade era um reduto de cultos místicos e adoradores de deuses que não estavam dispostos a abrir mão de sua influência sem uma luta. Boatos de uma conspiração para assassinar Paulo começaram a se espalhar, enquanto ele continuava a pregar corajosamente nas ruas e praças. Em meio à crescente tensão, uma mulher chamada Lídia, uma rica comerciante local, foi convertida pela mensagem de Paulo. Ela se tornou uma importante aliada, oferecendo sua casa como um ponto de encontro para os novos convertidos. Isso só aumentou o ódio dos líderes religiosos que viam sua influência escapar por entre os dedos. A tensão atingiu seu clímax quando uma multidão furiosa, armada com pedras e paus, invadiu a casa de Lídia. Paulo e Barnabé foram capturados, espancados e arrastados pelas ruas. A cidade parecia estar em um frenesi de violência. Tudo parecia perdido quando Paulo foi lançado fora dos portões da cidade, deixado como morto. Mas, em um momento que parecia um milagre, Paulo abriu os olhos.
Com o corpo coberto de hematomas, ele se levantou mais uma vez. Ao invés de fugir, ele ergueu a voz. Nada pode deter a obra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração ecoou como um trovão, parando a multidão em seu frenesi. Um silêncio pesado caiu sobre todos, e muitos começaram a chorar, tocados pela fé inabalável de Paulo. Ele voltou para a casa de Lídia, onde, contra todas as expectativas, continuou a ensinar os novos convertidos até a madrugada. O que parecia uma derrota se transformou em um grande avivamento. Iconio, uma cidade que se opôs tão violentamente à mensagem de Paulo, se tornou um centro de fé fervorosa, com novos convertidos espalhando a palavra por toda a Ásia Menor. Esse avivamento se tornaria um dos maiores legados da missão de Paulo na Turquia. Enquanto se recuperava de seus ferimentos, Paulo refletiu sobre as palavras de Cristo: "E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele sabia que sua missão estava apenas começando, e que, com cada revés, o poder de Deus se manifestava ainda mais forte. Com Barnabé ao seu lado, Paulo partiu novamente, determinado a levar o evangelho às extremidades da terra. A Turquia havia sido apenas o começo, e, enquanto se afastavam da cidade, ele olhou para trás uma última vez, certo de que o avivamento que havia começado ali não seria contido. E assim, a saga de grandes homens e grandes avivamentos continuou, transformando não apenas cidades, mas corações, para sempre.